hoje à noite. Boa noite, você que está chegando, aí é um prazer ter você aqui com nossa família, com a família Ebenezer, os ebenezianos. Seja bem-vindo a mais uma programação de louvor, culto noturno de pregação da Palavra de Deus. E quer você esteja em Rio Branco, quer você esteja no Acre, quer você esteja no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, não é? Seja bem-vindo para essa programação. E se você quiser no final da programação que a gente mande um alô para vocês, dá um oi, uma boa noite aí, ou dá um like, dá um curtir, ou um gostei aí para nós. Tá bom? E aí no final da programação nós vamos agradecer a sua participação, sua presença, sua assistência aqui conosco. Já temos alguém por aí? Quem é que já está por aí? Já temos Giovana Pena. Ó, Giovana Pena Bidias, Mircilei, Natan, nosso querido Natan, que sempre está aqui conosco. Luísa Amorim, tá mandando boa noite. Boa noite, irmã Luísa Amorim, Deus abençoe a irmã e família. A irmã Iris, Ana Iris. A irmã Iris? Iris. A irmã Iris Adélia, lá da primeira igreja. Oi. Francisco Lima. Nosso irmão lá de Chapuri. Temos Bruno Trindade. Bruno Trindade, nosso assistente aí, que vai nos ajudar também com a música, com a letra dos hinos das músicas. Franciele Siqueira está dizendo boa noite para todo mundo, a família também. Boa noite, família. Boa família noite para todos. E Gracinha Furtado Lopes. Ô, Dona Seu Gracinha, Cici, seja bem-vinda, Dona Gracinha, seu Cici. Boa noite. Boa noite. E os demais vão aparecer. Ok, vamos lá. Eu gostaria de começar cantando um cântico de introdução, um cântico que fala sobre nosso privilégio de estarmos na presença de Deus. Eu gostaria que você cantasse conosco, louvando ao Senhor e agradecendo esse privilégio de nós podermos... nós somos o tabernáculo de Deus, mas um grande privilégio é que nós podemos entrar no Santo dos Santos, como diz Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Deus está aqui presente conosco, está presente com você. Deus está operando através do seu Espírito e que Ele aceite o nosso louvor e adoração. Operando em nós.
vai orar para nós, pedindo que Deus nos dê uma adoração a Ele, um coração voltado para Ele nesse momento. Oremos. Nós, Deus Pai, te louvamos, ó Deus, por podermos estar na Tua presença, reunidos com nossos irmãos, mesmo que seja por internet, mas em espírito e em verdade. Estamos aqui reunidos para te louvar, Senhor, e para aprender mais da Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que graciosamente a Tua palavra venha atuar nos nossos corações. E que graciosamente o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude a entender a Tua palavra e a praticar. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Te agradeço pela Tua palavra que podemos falar dela e ouvir, ó Deus. Ainda temos esta liberdade aqui. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino Creia e Observar. Aqueles que receberam o programa tem 2 vezes, foi um erro aí que eu não vi de Ctrl+C, Ctrl+V, não é? Mas Creia e Observar 301 do Cantor Cristão. 301. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que nós o que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Em observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, que a calúnia maldade, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, poderão o fiel abalar. Quem observa tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, vem em frente zeloso e leal, o seu rosto brilhar, seus segredos gritar, seu consolo constante e real. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé semeador, os seus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Outro hino que nós vamos cantar é o hino 339. 339. Não consintas é o título deste hino. 339.
dor ou tristeza vem apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em Deus as ventos te leva, em Cristo é teu protetor. Se por acaso desgosto querem trazer-te amor, nunca te esqueça de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em Deus apenas te lembra, em Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e trazendo em breve, receberás o Senhor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em Deus apenas te lembra, que Cristo é teu protetor. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 18. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 18. Eu peço ajuda aí ao meu amado irmão e diácono Edson Rodrigues, não é? Irmão Edson Rodrigues. Aí, se ele tiver aí já ponto, 1 Reis 19, de 1 a 18. E quem, enquanto você está aí procurando, quem vai fazer essa leitura hoje vai ser o Elionai e a Elisua, não é? Você vai começar? Ele vai começar? O Nai começa e você... Então, Nai está com os versículos ímpares e Azul está com os versículos pares. 1 Reis, e eu estou aqui olhando para todo mundo, não peguei minha Bíblia. 1 Reis, capítulo 19. Obrigado, Zeu. 19, do verso 1 ao verso 18. 1 Reis 19, do verso 1 ao verso 18. Assim diz a palavra de Deus, vamos ouvir. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Beerseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?
Ele respondeu: tendo sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tendo sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. O Agel, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Gel o matará. Quem escapar à espada de Gel, Eliseu o matará. Também conversei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Muito bom que Deus possa nos ensinar hoje através da sua palavra, tá bom? Se alguém puder compartilhar o link no grupo da Breve, já? Ok, então você tem aí, você que quer acompanhar, seja no caso o nosso culto, ele está compartilhado aí nos grupos, né? Você pode falar para alguém que não tem um WhatsApp, você pode até ver no meu próprio WhatsApp, lá no status está o link para quem quiser acompanhar o culto online neste momento. Nós queremos, agora eu vou pedir, quem foi de manhã foi você, né, Lisua? Então eu vou pedir a Elianai que reposicione a câmera. E aí eu gostaria de lembrar que aqui está um exemplo de que os homens de Deus, os grandes homens de Deus, eram homens comuns. Não eram super-homens, não eram esses super-heróis que são mostrados aí para a criançada, pessoas que têm superpoderes que praticamente não são atingidos por nada. Não, eles eram homens de carne e osso. Tiago, no capítulo 5, ele diz: Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, essa frase de Tiago deixa muito claro para nós que esses homens de Deus eram homens de fato dedicados, mas eles não eram em si extraordinários. O que Tiago quer dizer é que eles eram semelhantes a nós. Eles passaram pelas mesmas dificuldades, e é possível que quando Tiago cita Elias, ele está pensando aqui no capítulo 18, no capítulo 19. O capítulo 18 é o tipo de experiência que talvez todos nós gostaríamos de passar na presença de Deus. Aquela experiência onde ele está fiel ao Senhor, ele desafia os idólatras, ele confia no Senhor ao ponto de até mesmo zombar dos idólatras e no determinado momento requisitar em oração que Deus haja para manifestar a sua glória. E ali naquele momento Deus responde a oração de Elias com fogo, o povo de Israel se prostra diante de Deus. Logo depois disso ele vai para o monte
e ele começa a orar ali no monte, e ele ora pedindo a Deus chuva, e Deus responde com chuva, e com a força que Deus dá, ele corre à frente dos carros de Acabe. Então, o capítulo 18 é um capítulo extraordinário, é a manifestação, pura ação extraordinária do Espírito Santo, do poder de Deus sobre Elias. Então, assim, coisas feitas de uma forma extraordinária. O capítulo 19 é totalmente o oposto disso. Não parece ser o mesmo homem. Estamos diante de um outro ser humano, se nós pudéssemos dizer. Então, a Bíblia é a verdade porque ela mostra quem são os seus heróis. Né? Ela não camufla a história, ela mostra quem são os seus heróis. Homens que tiveram momentos extraordinários, mas que em outros momentos mostraram que eram seres humanos. É muito interessante nós vermos isso. Mas essa leitura que hoje foi feita, eu gostaria de trazer para você, porque nós temos observado, várias pessoas têm nos ligado, têm escrito, e esse tem sido um momento onde muitas pessoas têm sido atribuladas por desânimo. Inclusive pastores, inclusive esposas de pastor, diáconos, esposas de diáconos, professores, crentes que são atuantes inclusive na igreja e outras pessoas assim. Há muitas dúvidas que surgem e das diversas maneiras. E que em determinado momento essas dúvidas criam até dificuldades da pessoa pensar que ela mesma é crente, que ela é mesmo salva. Então são tantas dúvidas, incertezas, que às vezes a pessoa diz, como é que pode? E às vezes a vontade de desistir, às vezes a vontade de desistir da fé, às vezes a dúvida se realmente tem fé, não é? E aqui está um exemplo muito, muito bom para hoje à noite, que eu gostaria de meditar com você na palavra de Deus. É um exemplo extraordinário para nós. Por quê? Porque fala desse homem que é um homem comum, é um homem como qualquer um outro, é um homem que é servo de Deus, mas é um homem que é limitado também. É um homem que está limitado porque ele é um ser humano. Às vezes a nossa tendência é nós acharmos que a vida cristã vai sempre muito bem, obrigado, e isso não vai cair. E não é assim. A vida cristã ela tem os seus momentos de dificuldade. Ela tem os seus momentos de desafios que são difíceis para nós. Aqui nós percebemos, e essa é a síntese aqui, nós vemos um homem que no capítulo 18 ele é capaz de confrontar 850 adoradores de Baal, sacerdotes sustentados por Jezabel e por Acabe. Ele confronta o povo dizendo, olha, vocês têm que tomar uma decisão, vocês não podem ficar como aqueles são coxos, se apoiando de uma muleta de um lado e outra muleta de outro. A ideia aqui é que uma muleta era o Senhor, outra muleta era Baal. Essa é a ideia aqui do original. Ele disse, se Baal é Deus, sigam Baal, se é o Senhor, sigam o Senhor, se decidam. E ali naquele momento ele desafia, né? E ele sai vencedor pelo poder de Deus. Jezabel, talvez quando isso é Wiersbe falando isso, né? Talvez quando ela viu a chuva, ela pensou que Baal tinha vencido. Até que Acabe chega em casa e conta todo o ocorrido, ela viu que isso não foi verdade. Mas a centralidade aqui é em Elias. Jezabel, então, ao invés de glorificar o Senhor, se arrepender, mudar de vida, e Acabe também, um homem muito, digamos assim, muito manipulado por sua esposa, também permite que ela tome, e ela é quem toma as rédeas do reino, tá certo? Então Jezabel, uma mulher ardilosa, ela não manda matar Elias imediatamente, ela manda um recado. Agora, o que é Jezabel, o que era Jezabel, na frente de tudo
que já tinha acontecido. Para nós que lemos o texto, nada. Mas para Elias foi demais. Para ele foi a gota d'água. É possível, agora eu estou dizendo o meu pensamento, então você que está me escutando, não diga que a Bíblia diz isso, diga que é aquilo que eu penso, que eu imagino, que o pastor Elias imagina. Mas é possível que Elias chegou num ponto em que ele disse: mas do que adiantou tudo isso mesmo? Porque veja só, seria de esperar que a partir desse momento houvesse toda uma restauração em Israel, toda uma mudança em Israel. Lembra lá em Nínive, quando Jonas traz uma mensagem e a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus? Aqui é uma manifestação poderosa de Deus em todos os sentidos. Deus manda fogo do céu, manda chuva do céu, e há toda uma manifestação do poder de Deus, mas ao que parece, a idolatria continua imperando. Então, depois de todo aquele momento, parece que Elias diz: rapaz, todo o meu trabalho tem sido em vão. Tudo bem, o pessoal matou, mas e aí? Todo mundo voltou para a sua vida idólatra. E pior é que a própria Jezabel agora vai me matar. Quer dizer, talvez ele diz: rapaz, eu não aguento mais. Do que aguenta esse meu serviço? Do que vale esse meu serviço? O fim é esse. Vou morrer. Então, Elias entra no que nós chamaríamos tecnicamente de uma depressão. Sim, é verdade, nós temos um profeta deprimido. E a depressão chega ao ponto dele dizer que ele quer morrer. Ele quer morrer. E Elias está fugindo. Você não percebe, mas ele vai descendo. Se você já viu o mapa da nação de Israel, eu não tenho aqui, eu tenho numa Bíblia de comentário, mas ele vai descendo. E ele sai do reino de Israel. Quando você percebe, ele está ali em Jezreel, ou melhor, Jezabel está ali. E aí nós temos também que Elias ele vai até Berseba. E Berseba já não está no domínio de Israel. Quer dizer o quê? Acabe não poderia chegar lá imediatamente e capturar Elias. Então Elias estava fora do domínio do reino de Israel, mas ele está indo muito mais além, ele está ultrapassando o território, a ideia dele é ultrapassar o território de Israel. Mas ele chegou num ponto onde ele já está exausto, ele está cansado, e ele diz: eu não aguento mais não, eu quero morrer. Para mim, o que me basta é a morte. E ele então ora a Deus, ele faz uma oração a Deus. Você vai perceber isso aqui no versículo 4, onde ele diz aqui claramente, ele diz: olha, então ele pediu para si a morte e diz: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele diz: olha, eu prefiro morrer, Senhor, eu estou pronto para morrer, eu prefiro morrer, não aguento mais isso. Elias começa a passar para uma autocomiseração, ter pena de si mesmo. Coitado de mim, eu sou os últimos homens e tal, eu não aguento mais, não sou melhor do que meus pais. Se meus pais sofreram tudo isso, então por que eu vou além disso? Não, eu prefiro morrer. Então, nós percebemos que é possível que a perspectiva, e nós vamos ver isso claramente mais na frente, a perspectiva de Elias é que aquilo que ele esperava não aconteceu. E ele tem também uma visão bastante limitada de Deus nesse momento. E essa visão limitada de Deus, e essa visão de autocomiseração, de autopiedade, não é? No sentido assim, de ter pena de si mesmo, leva Elias cada vez mais a se afogar nas suas mágoas e nas suas dificuldades. E essa tem sido realmente uma estratégia de Satanás. Eu não sei quantos já leram aquele O Peregrino de John Bunyan, e quando você vê, tem um determinado momento quando o peregrino
desvia tentando um atalho, ele cai num pântano chamado pântano do desânimo. E ali ele praticamente vai se afogando e perdendo sua vida. É verdade, não há uma arma tão eficaz de Satanás na vida dos crentes, na vida do servo de Deus, do que o desânimo. Se ele conseguir desanimar o servo de Deus, ele já ganhou muita coisa. Eu me lembro que o pastor Jonas Xavier, um pastor que já está com o Senhor, ele dizia que a grande arma de Satanás, a arma secreta de Satanás, assim, usando uma expressão, né, era o desânimo. O Deus desse século, falando de Satanás, ele joga suas setas inflamadas de desânimo para que os seus servos, os servos de Deus, eles não tenham condições de andar. O desânimo enfraquece-nos, o desânimo nos faz parar, o desânimo nos faz querer desistir, o desânimo nos desanima no sentido de que nós queremos parar o trabalho, nós achamos que não vale a pena, e são muitos motivos, muitas maneiras que Satanás ataca. Às vezes Satanás ataca com afrontas diretas, como é o caso de Jezabel. Talvez são pessoas que atacam o trabalho, pessoas que falam mal, são pessoas que são usadas por Satanás para denegrir a nossa imagem, alguns para fazer afronta mesmo, para realmente fazer com que a gente tenha medo. Outras vezes Satanás ataca o nosso interior através de dizendo, olha, seu trabalho não é bom, tem pessoa que pode fazer melhor esse trabalho. Então tudo isso é importante. Eu vou pedir, Nai, conecta esse cabo para mim, por favor. Então, todas essas coisas, elas são ataques de Satanás. Às vezes Satanás ataca a nossa segurança da salvação. Sim, muitas vezes Satanás ataca, no caso, a nossa certeza de salvação. Satanás ataca o fato de nós estarmos convictos da nossa salvação. E porque com a incerteza da salvação, muitas vezes ele nos faz parar, nos faz desanimar, faz com que a gente não queira mais continuar, porque a gente fica em dúvida, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado, será que eu não estou fazendo o trabalho de Deus de maneira indigna, já que não sei se eu sou salvo. Então, essas são estratégias de Satanás que vai fazendo a gente desanimar, a gente parar. Às vezes, o cansaço é uma forma, e esse é um dos motivos aqui que nós vamos ver, né? Às vezes nós estamos extremamente atarefados e a gente vai enchendo de coisas, e chega um momento que a gente não aguenta mais, o nosso corpo não aguenta, e aí o diabo entra nesse meio e coloca desânimo, e às vezes o resultado do que nós fazemos não é aquele que nós esperávamos, e às vezes nós temos uma expectativa dos resultados, às vezes nós nos esforçamos, nós nos dedicamos, nós vamos usar aqui uma expressão, nós nos matamos no trabalho de Deus e nós não vemos o resultado que nós esperamos. Às vezes nós não vemos conversões, nós aparentemente não vemos transformações de vida, parece que é o contrário, ninguém dá ouvidos. Então essas coisas, Satanás vai usando essas coisas para atacar a nossa mente, atacar o nosso coração e dizer, olha, tu está perdendo o teu tempo, não vale a pena. E aí coloca a dúvida até na gente mesmo. Talvez são os meus pecados, né? Eu estou com muito pecado, aí não está dando certo. E a gente deve fazer essa avaliação, mas eu estou aqui centralizando o fato de que Satanás, ele usa de tudo isso para que a gente possa estagnar, que a gente possa ficar congelado, parado. E aí sempre voltando-se para aquela autopiedade, autocomiseração, pena de si mesmo, né? Puxa vida, né? Eu tento tanto, mas ninguém valoriza. Aí eu faço isso, mas ninguém olha. Puxa, eu tentei isso, mas parece que não tem resultado. Isso é muito comum no ministério. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando para Deus. Isso é muito comum quando a gente investe nossa vida em pessoas.
quando nós investimos em pessoas, às vezes talvez você já dedicou sua vida, anos para uma pessoa, preparando essa pessoa, dedicando o que você aprendeu, numa expectativa que vai ser um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus, e um determinado dia, para sua decepção, você descobre que aquela pessoa não tem nada a ver com aquilo que você preparou. Pelo contrário, como diz Paulo lá em 2 Timóteo, Dimas, amando o presente século, me abandonou. Então, há várias situações na vida. E é possível que Elias tinha uma expectativa de que tudo aquilo fizesse a nação, um reavivamento na nação, a nação voltar para Deus, e o resultado disso tudo é uma mulher idólatra e perversa tentando matá-lo. E deu 24 horas, dizem 24 horas, os deuses dela dizem, façam comigo o que quiserem, se eu não te matar igual você fez os outros. E agora nós temos um homem fragilizado, fisicamente e psicologicamente. No seu coração, na sua mente, o seu físico estão totalmente fragilizados. E esse homem que foi capaz de encarar 800, de desafiar um povo todo, desafiar um rei, agora foge de uma mulher. Uma mulher severa, uma mulher horrível. Mas para um homem que disse que estava constantemente na presença de Deus, como diz o capítulo 17, você olha que quando ele chega na presença de Acabe, diz, tão certo como vive o Senhor, perante a cuja face eu estou. Quer dizer, ele chega na presença de Acabe, inclusive de Jezabel, e diz, eu vivo na presença de Deus. Mas agora Elias olhou para as circunstâncias, eu vou morrer. Essa mulher vai me matar. Eu sou o último profeta de Deus e ela vai me matar. Eu não vi esse avivamento. Então Elias está olhando para os resultados. Ele está se deixando moldar pelos resultados. O cansaço físico tomou conta. A sua estafa, o seu esgotamento tomou conta e o profeta entrou em depressão. E agora? É nesse ponto que a gente chama a atenção da misericórdia e da graça de Deus. Ai, como eu gosto do Salmo 103. Vamos abrir o Salmo 103. O Salmo 103, eu gosto dessa parte do versículo 14, quando ele diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu amo demais essa passagem, porque ela me deixa tranquilo sobre o meu Senhor. Isso não quer dizer que eu sou tranquilo quanto aos meus pecados, mas eu sou tranquilo quanto ao olhar de Deus para comigo. Ele sabe a minha estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que nós temos essas dificuldades. Ele sabe que nós desanimamos, que nós temos essa capacidade de, diante das circunstâncias, de desanimar. Não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que coisa maravilhosa! Deus trata conosco conforme a nossa necessidade. E como é que Deus trata com Elias? O profeta fujão, o profeta medroso, o profeta deprimido. Primeira verdade que Deus trabalha na vida do profeta é, meu querido, meu servo, você precisa se revigorar fisicamente. Elias faz uma oração e é possível que ele está certo de uma coisa, eu vou morrer então, o Senhor pode tirar minha vida. Elias queria morrer como muitas pessoas sonham em morrer, não é? Não no sentido de Elias, mas no sentido assim de que há muitas pessoas que eu já ouvi falar que gostariam de ser levada pelo Senhor para o Senhor dormindo, né? Foi dormir, acordou com o Senhor.
não é? Então, eu conheço de crentes que aconteceu isso, né? Foram dormir e no outro dia, quando as pessoas foram ver, já tinham partido para o Senhor. Então Elias talvez pensou dessa forma: não, eu vou dormir e aí o Senhor me leva. Já fiz o que eu tinha que fazer. Senhor, me leve, por favor. Ora, o Senhor cuidou do estado físico de Elias primeiro. Ele não atacou o problema emocional dele, ataca o problema físico. A Bíblia não dá os detalhes, mas nós temos mais de 24 horas que Elias estava no Monte Horebe, passou o dia todo ali, depois teve todo aquele momento de êxtase com Deus, depois correu à frente de Acabe. A Bíblia não fala em nenhum momento que ele teve tempo de se alimentar. Então pode ser que é um homem que está extremamente cansado, com fome, exausto, e o seu físico está abalado também. Deus manda um anjo para cuidar de Elias. E se você quiser saber mais sobre os anjos, volta alguns domingos aí atrás de manhã. Nós estivemos falando sobre angelologia, uma série de 3 mensagens muito boas, tá bom? Deus manda um anjo para Elias e para cuidar da parte física de Elias. Muitos problemas de muitos crentes, às vezes eles ficam se culpando, que eles acham que é só falta de fé, que o problema é falta de espiritualidade, eles ficam cada vez se maltratando. Mas, em geral, quando as pessoas vêm comigo ou com a Melanie para tratar desse tipo de problema, uma das coisas que nós tentamos verificar é como é que está o estilo de vida da pessoa na sua questão física. Há muitas pessoas que entram em depressão porque trabalham demais, não têm uma disciplina de horário. Às vezes não tem uma disciplina de horário para trabalho, não tem uma disciplina de horário para diversão, não tem uma disciplina de horário, por exemplo, para assistir as coisas. Às vezes varam a madrugada jogando, vendo filmes, e o físico não aguenta. Mas dorme até meio-dia. Deus fez a noite para dormir e o dia para trabalhar. Quando a gente inverte essas coisas, há consequências. Por mais que você durma de dia até meio-dia, até 2 da tarde, há consequências. Deus não fez o dia para dormir, Ele fez a noite. Então a noite é o tempo de dormir. Mas muitas pessoas varam, seja estudando, seja trabalhando, seja se divertindo. Às vezes as pessoas não têm uma disciplina de alimentação, comem fora de hora, ou simplesmente não comem coisas saudáveis. Isso também tem seu resultado químico e que vai solicitar em algum momento. Às vezes a pessoa não tem uma atividade física, é sedentária. Mas eu não tenho tempo. Mas você vai pagar o fato de não ter o cuidado com uma prática, pelo menos, de exercícios. Principalmente se você já tem uma certa idade, você precisa dessa prática. Então tudo isso são medidas que o crente em Cristo Jesus toma e deve tomar para cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo, a fim de que ele esteja saudável para servir ao Senhor. Então Deus trata com o físico de Elias, com o problema físico dele. Descanso e alimentação. Você já parou para perceber? Descanso e alimentação. Deixou Elias para descansar. Elias dorme, a gente não sabe por quanto, a Bíblia não diz por quanto tempo ele dorme, né? Mas ele dorme, e aí no caso, no versículo 6, versículo 5 diz que ele dormiu, né? E aí, eis que um anjo vem e lhe toca. Aqui é um anjo, tá certo? Não é o Senhor Jesus. E diz, levanta e come. Aí Elias viu que tem uma botija de água, pão. E aí e é mais interessante aqui, irmão, que são pães cozidos sobre a pedra. É pão quentinho, não é aquele pão dormido, não. É um pão feito ali na hora. E eu arrisco dizer aqui que o anjo de Deus veio e preparou o pão para ele, né? Preparou o pão, fez brasa, fez tudo ali, né? É interessante a cena, porque você não dá para você parar e se você passa direto, você não vai perceber o cuidado especial de Deus. Deus podia ter chegado com um prato e tudo ali, pronto, tá aqui, ó. O anjo simplesmente, pelo poder de Deus, fazer aparecer, tá aqui.
por que tem brasas e um pão quentinho? Eu acho que aqueles que já tiveram essa experiência, né? Quando você chega em casa, né? A irmã Melanie faz muito isso comigo, né? Então você chega em casa e tem aquele cheiro gostoso da comida, né? Aquele cheiro gostoso do café. Oh, coisa maravilhosa. Você sente aquele cuidado, aquele carinho, aquela coisa bem feita, né? E você, tô em casa, minha esposa fez uma comida maravilhosa hoje. Você já pensou Elias acordando com aquele cheirinho de pão recém-assado, uma botija? Quer dizer, você percebe o cenário do cuidado de Deus com Elias? Como Deus demonstra esse cuidado carinhoso dele para com seu servo? Não bastava só estar pronto as coisas. Ele mostra que há um preparo, que houve uma dedicação por parte do anjo, uma dedicação, vou usar aqui até física, do anjo fazer as brasas, juntar as brasas em cima da pedra, pegou a massa e ali cozeu, e depois de estar pronto, acordou Elias, olha, está pronto, né? Muitas vezes a gente acorda de manhã cedo, os filhos, né? Olha, café está pronto, é aquele cheiro gostoso. Aqui foi um anjo que veio servir Elias. Deus faz todo esse cenário para Elias ver o cuidado de Deus. Então Deus cuida. E não foi só uma vez. Aí Elias come e dorme de novo, né? Dorme de novo. E Deus deixa Elias dormir. Novamente a Bíblia não diz por quanto tempo ele dorme. O homem exausto e cansado. Depois o anjo aparece e novamente, né, ele diz, olha, levanta, come, porque o caminho será sobremodo longo. Ele levanta, ele come e agora as suas forças estão renovadas. Mas Elias continua fugindo, né? Porque ele vai mais para o sul. Agora ele vai para os lados de, se a minha cabeça não está enganada, ele está indo para os lados de Edom, dos Edomitas, no Monte Horebe, ali no Monte do Senhor. Ele entra numa caverna e novamente fica ali. Elias ainda tem um problema para resolver. O problema do físico já foi resolvido, mas falta o problema da mente, do sentimento. Agora é que Deus vai tratar com os sentimentos dele. Deus não trata primeiro com os sentimentos de Elias, ele trata com o físico. E depois ele trata com os sentimentos. Agora Deus vai tratar o interior. Ele tratou, vou dizer assim, o exterior, o seu físico. Isso era preciso corrigir. É por isso que geralmente nós, quando estamos em aconselhamento bíblico, verificamos como está o dia a dia da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode até querer uma motivação, querer resolver essa questão com Deus, mas o seu físico não lhe permite. E enquanto ela também não consertar isso, muitas vezes não há progresso. E Deus trata do exterior, vou dizer aqui, o externo de Elias. Mas agora Deus precisa tratar do interno de Elias. E como é que Deus trata o interno de Elias? A gente era de se esperar que Deus fosse lá e pá, como é que você tal, como é que você está desanimado aí, eu sou o seu Deus, eu sou poderoso e tal, e dar aquele carão no Elias e dizer, olha, Deus disse para ele, Elias, por que você está aí mesmo? Elias cheio de autocomiseração, cheio de piedade de si mesmo, como a gente diria aqui, cheio de mimimi, né? Senhor, olha, o teu povo, ele diz aqui, tenho sido zeloso, ele fala primeiro dele mesmo, tenho sido zeloso, eu tenho sido piedoso para com o Senhor, mas os filhos de Israel abandonaram o Senhor, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu sobrei, ainda estão querendo tirar a vida, né? Quer dizer, Elias diz, tudo que eu fiz não valeu nada, tudo que eu fiz não adiantou de nada. Deus diz, Elias, vem para cá, sai daí, né? E a Bíblia diz que há alguns eventos. Primeiro, há um fogo, né? Você vê isso, há um vento muito forte, esse vento fende os montes, mas Elias sente que não é assim que Deus quer falar com ele. Essa é a ideia daqui do texto. Aí depois vem
um fogo, né? É isso? Estou certo aí? Não, depois vem um terremoto. Mas Elias percebe que não é assim que Deus quer falar com ele. Depois vem um fogo. Mas ele percebe que não é assim que Deus quer falar com ele. E por último vem um momento tranquilo, um cicio tranquilo, suave. E aí Elias resolve sair e ouvir o Senhor. E Deus faz a mesma pergunta. O que isso nos ensina, esses eventos todinho? Aqui eu vou pegar o comentário do pastor Almir sobre esse evento, que eu achei formidável. É como se Deus dissesse assim: Elias, eu realmente posso usar o fogo, o vento, o terremoto. Deus pode usar essas coisas de maneira extraordinária, assim como lá no Monte Horebe. Melhor, lá, não no Horebe, ele está no Horebe. Lá no Monte Carmelo ele usou fogo, usou o vento para trazer as nuvens. Quem sabe o terremoto, tudo isso. Eu sou um Deus que posso agir e abalar a terra. Mas Deus, na maioria das vezes, Ele fala nas coisas mais simples e comuns da vida. Às vezes nós estamos procurando coisas extraordinárias, coisas, fogo, terremoto, vento, esperando Deus de alguma forma falar dessa forma, desse jeito conosco. E talvez Elias também estava esperando, mas ele percebia que não era dessa forma que Deus queria falar com ele. Deus fala com Elias da forma mais simples e comum, numa brisa suave, de uma maneira simples, calma. O Deus lá do Carmelo, do fogo, do vento, do terremoto, é o Deus verdadeiro. Mas às vezes, eu diria que na maioria das vezes, como diz o pastor Almir, Deus age nas coisas comuns da vida. Deus age das formas comuns da vida, para nos ensinar, para nos trazer paz, para nos trazer a sua vontade. Então, a primeira lição que Elias vê é que Deus age das formas mais comuns da vida, das formas mais simples. Talvez você que está me assistindo espera sempre uma coisa extraordinária, né? Eu preciso, eu estou orando aqui, eu estou assim, eu quero que Deus faça isso, aquilo, outro, como Elias, um fogo, um terremoto, um vento. A minha vida é sempre a mesmice, a mesma coisa. Pois é nessa mesmice, nessas mesmas coisas que Deus está agindo e está falando com você. Só que você não está percebendo. Elias volta e diz para o Senhor aquela mesma ladainha: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei e procuram tirar minha vida. Deus diz, sabe como é que Deus cura Elias? Dizendo para Elias: continue fazendo o teu trabalho. É isso que ele diz para Elias. Continue fazendo o teu trabalho. Continue fazendo o trabalho para que eu te chamei. Os resultados não são a sua função. A tua função é me obedecer, é continuar fazendo o seu trabalho. A resposta de Deus para Elias não foi: olha, eu sou grandioso, olha. Deus não argumentou com Elias como não argumentou com Jó, como não argumentou com ninguém. A única coisa que ele disse para Elias foi: volte a fazer o trabalho que eu te chamei. É por isso, irmãos, que o desânimo é uma arma extraordinária de Satanás. Porque é ele muitas vezes que coloca na nossa frente
as coisas que não acontecem, o nosso trabalho não está dando certo, o nosso trabalho não sei o quê, e a gente vai desanimando ao ponto de dizer, não, eu vou parar. Não vale a pena. Quero mais fazer isso não vale a pena. Deus diz para Elias, volte a fazer o trabalho. E nesse volte a fazer o trabalho, Deus mostra para Elias, que diz, Elias, você acha que tudo se perdeu, que nada adiantou, mas eu gosto de mostrar para você que a coisa não é assim. Primeira coisa que você tem que aprender, Elias, e lembrar, todas as coisas estão na minha mão. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja só, ele diz aqui, voltemos aqui ao versículo 15. Disse o Senhor, volta-te teu caminho para Damasco. E chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Irmãos, Deus está dizendo para Elias ungir um rei ímpio. Um rei de uma nação, que inclusive uma nação que estava subjugando Israel. Uma nação que era inimiga de Israel. Depois ele manda, diz, olha, vai lá e unge depois a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também ungirás Eliseu, filho de Safate, Meolá, em teu lugar. 3 respostas são dadas aqui. Primeiro, o castigo de Israel virá através de Azael. Deus iria punir o castigo dos filhos de Israel através de Azael. A idolatria de Israel seria punida através de Israel. A idolatria da família de Acabe e Jezabel seria punida por Jeú. Deus usaria Jeú para matar os idólatras em Israel e principalmente a família idólatra de Acabe. E Eliseu daria continuidade ao trabalho iniciado por Elias. Elias foi um grande profeta, mas ele não teve tempo de terminar. Mas Deus designou que Elias preparasse aquele que ia dar continuidade ao seu ministério. Elias agora tinha uma outra responsabilidade, preparar a nova geração que iria fazer a vontade de Deus, que seria um instrumento de Deus para fazer a vontade dele. Ele vai dizer aqui, quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Sim, Elias estava desanimado. Israel não quer saber do Senhor, sobrei eu, quero matar, que fim? Deus diz, não, Elias, eu sei o que estou fazendo. Tudo que está acontecendo ainda está no meu controle. Sou eu que domino fora de Israel e em Israel. Vai e faz isso, porque isso está nos meus planos. Mas Deus dá um outro conforto para Elias. Verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Percebe? Elias achava que era o último dos homens, estava sozinho. Deus diz, não, Elias, eu ainda tenho 7.000 aqui. Nós não vemos Deus agindo muitas vezes. Esse é um problema do desânimo quando Satanás traz. Nós não conseguimos ver Deus agindo na nossa vida. Quantas pessoas já estiveram no nosso gabinete, quantas pessoas estiveram nos nossos aconselhamentos, ainda não consigo ver Deus agindo na nossa vida. Mas Ele está. É por isso que eu gosto de Filipenses capítulo 1, quando ele diz para os irmãos de Filipos, Paulo diz para os irmãos de Filipos, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando na vida de cada servo dele. O que é que nós temos que fazer? Crer na sua palavra e obedecer a sua palavra. Deus não vai responder muitas nossas perguntas, talvez não vai dar muita,
muito pé para essa nossa reclamação, Ele vai dizer: continue fazendo o que eu te mandei. Continue obedecendo. Só para terminar nossa mensagem de hoje. Deus não atendeu a oração de Elias, matando ele, ou deixando ele morrer, tirando a vida de Elias. Sabe por quê? Porque Deus tinha um final glorioso para Elias. Que Elias não visse a morte, mas subisse numa carruagem de fogo. Às vezes nós reclamamos que não vemos Deus. Às vezes nós reclamamos que não vemos Deus no nosso ministério, no nosso trabalho, como Deus está agindo. Mas o melhor que nós podemos fazer é crer que Ele está agindo e obedecer o seu chamado. No final talvez podemos dizer, e eu gostaria de dizer, e eu gostaria que você dissesse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me aguarda, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. A coroa que será dada pelo justo juiz. Quando o desânimo bater a sua porta, quando a incerteza e as dúvidas baterem, e aquela vontade de parar, de desistir, de cair fora, de chutar o balde, lembre de Elias. Lembre-se que Deus está com você. E eu quero terminar com o Salmo 103. Abra o Salmo 103 e eu vou ler com você. Às vezes, o que Satanás nos ataca é por pecados do passado. E se você muitas vezes está aflito diante de Deus por conta de pecado do passado, ouça esse salmo também. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade renova-se como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, nem nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos seus em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas promessas, pela esperança, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem nos dado para nos animar. E nós pedimos hoje à noite que, se tem alguém assistindo, nos ouvindo, que Satanás tem conseguido desanimar, parar, fazer desistir, que o Senhor envolva com seus braços ternos de misericórdia e graça e anime essa pessoa em nome de Cristo Jesus.
Que a palavra de Deus venha à sua mente e ela se aproprie, se aposse dessas verdades. Verdades tal como estão ditas em Mateus 28 e 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que essas verdades inundem o coração dessas pessoas, lhe preencha completamente, que as dúvidas das suas mentes sejam tiradas, que o Senhor dê forças, disciplina para cuidar também do seu físico, do seu corpo, do templo do Espírito Santo, para que possam recobrar as forças, para que possam ter condições de servir ao Senhor. Aqueles que, mesmo que não sejam sua culpa direta, mas estão passando por enfermidades, por doenças que têm levado ao desânimo, que o Senhor cure em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor restaure a saúde de todos os teus servos para que eles possam te servir ainda mais com alegria. Nós cremos que o Senhor tem esse poder. Nós pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos segure firme pela mão. Bem, meus queridos, nós estamos com um horário bastante avançado, mas nós agradecemos a sua presença hoje e eu gostaria de pedir o auxílio do Eliseu. Ele vai me ajudar com os pedidos, o Nai vai reposicionar a câmera e o Eliseu vai me ajudar com os pedidos dessa noite. Não é, Eliseu? É. Ok, vamos aqui. O primeiro pedido que nós temos hoje é... A irmã Marilu, orem pela irmã Marilu, pela sua recuperação, tá certo? Ela possivelmente, quer dizer, ela foi diagnosticada com Covid, então orem por ela. Nós temos também Maria. a irmã Maria Chaim e seu Amaury. O seu Amaury foi diagnosticado com Covid. Orem por ele, pela recuperação dele, ele tem 79 anos. Até agora, quem sabe, a irmã Maria não tem. Quem mais, Eliseu? Lídia. A irmã Lídia e ele Neto, orem pela irmã Lídia. A irmã Lídia teve algumas recaídas na sua saúde essa semana, mas já foi medicada, tem que fazer alguns exames. Ore pela irmã Lídia e pela sua família, incluindo o irmão Eli Neto, seu irmão, não é? Seu pai, o irmão Elisiário, a sua mãe, aquele, a sua irmã Suzana. Temos também, Eliseu? Marcelo. Irmão Marcelo, que está em casa se recuperando de uma cirurgia. Agradecemos a Deus porque já está em casa, mas continue orando. Temos também O Jacicléia. a Jacicléia, é aquela jovem que está lá, lá de Boca do Acre, que está internada, tá certo? E orem pela saúde dela. Temos também O o Eber Vitor, tá certo? E orem porque o Eber Vitor está se recuperando, a recuperação dele tem ido de uma certa maneira um pouco lenta. Graças a Deus, sua esposa e filha estão bem, sua esposa, a Fernanda, e sua filha, a Natália. Mas orem pela saúde do irmão Eber Vitor, que ele é da primeira igreja e genro do irmão Edson. Quem mais? Cândida. A irmã Cândida. A irmã Cândida, ela é a mãe da Carol, da Raquel, mãe da Eliette, mãe da irmã Graça, da Beth, e ela está internada e ela passou muito ruim essa noite, irmãos, graças a Deus. Só que isso, ela foi internada no 24 horas da Unimed, e isso tudo particular, e o gasto foi só de 24 horas, foi horrível, foi grande. E eu gostaria de apelar aos irmãos que estão me ouvindo, seja daqui, seja de fora, se você pode ajudar, se você quiser. Eu vou deixar no meu WhatsApp a propaganda, eu vou deixar dentro do meu Facebook, e eu gostaria que, se Deus toca no seu coração, você enviasse uma oferta para ajudar essa família, tá certo? Não é um esnobismo deles levarem para um local de particular, mas era uma necessidade, até mesmo por causa da dona Cândida, que ela não estava aceitando ir para o médico, porque ela não queria ficar só. Infelizmente, essa é uma doença que, dependendo da situação, os velhos vão ter que ficar fora, e eu acho que isso só ajuda eles a piorarem. Então, esse era um recurso que a família tenha para cuidar da sua mãe, tá bom? Então, se Deus toca no teu coração, ajude, eles estão precisando de ajuda, tá bom? Quem mais? Laura. A irmã Laura, a esposa do irmão Fábio, está se recuperando, então orem. Ela já está em casa, mas está se recuperando de uma cirurgia. E quem mais, Eliseu? O doutor Saúl e a Silvia, que são lá da Bolívia, é o pedido da Cris e da Dudas. E também tem um pastor lá da Bolívia, que é a federação, que eles estão com Covid.
Eu gostaria de lembrar também, eu esqueci de colocar aqui, o Abdias e a Nilcilei, que estão também em tratamento, que os irmãos orem. O Abdias e a Nilcilei é filha da irmã Conceição, o Abdias é o genro, né, obviamente, e são os pais da Júlia e da Giovana, tá bom? Então esses são os nossos pedidos de noite. A Helena chegou com um novo pedido aí na nossa lista? Não, aí? o senhor falou já todos que... Ok, todos que apareceram aí, né? Ok, meus queridos, eu gostaria agora de dar alô aos nossos participantes. Vamos ver quem está conosco hoje à noite. Quem está aqui conosco? Nós temos a Adriele Lima, né, lá da Igreja Maranata. Nós temos o Bruno Trindade, nosso auxiliar aí. Boa noite. Francisco Lima de Chapuri. Gabriel Lira do Calvário. Boa noite. O Israel é lá da Luz Brilhante no Pará. Que bom, que bênção. Boa noite. Calil Souza, Emanuel. Lia Gomes, a amigona aqui da... Nossa, vai ser amiga da minha esposa. Luiz Amorim, nossa amiga que sempre está nos assistindo. Boa A irmã noite. Luísa Camila do Calvário. Essa noite. jovem aí do Calvário também. Ela é a Gabriela, né? Ok, vamos lá. Manuel Oliveira lá do Pará, de Castanhal. Boa noite, Pará. Neto Sueli lá de Sena Madureira. Tá bom? Boa noite, Sena E a Madureira. irmã Sueli Santos, que eu acho que é do Aviário, né, irmã? Se Boa não me engano. noite, Aviário. Inclusive, irmã, se a senhora puder, coloque aí nos comentários como é que está a saúde do pastor Emídio. Vamos orar pelo pastor Emídio e pela irmã Rose, né? Rose? Ou Josi? Josenísia, né? O pastor Emídio e o esposo, tá bom? Eles foram contraindo Covid, tá bom? Então orem pela saúde do pastor Emídio também. Ok, o que você tem no seu caderninho? Vamos lá. Ok, vamos lá. Nós temos aqui a Giovana Pena e família, Oi, né? família linda. Luana Boa noite. Florencio. Oi, Luana. A dona Iris, eu espero que a Iris tenha melhorado. Também orando pela Iris. Arthur Jael e Bela. Oi, Irmã família. Inês Bruno. E eu acredito que também a Gessileia e o esposo, Oi. tá bom? Irmão Boa noite. Edson. Edson Albuquerque, irmã Iris, que Deus abençoe. Irmão Edson Rodrigues e a irmã Raimundinha, Natan Araújo, família. Boa noite. Dona Gracinha e seu Cici. Boa noite. Irmão Francisco e Lúcia e crianças Boa aí. noite, Aí tem aqui a Franciele que fala também sobre a Cleide, também as crianças que estão assistindo, a Poliana e a Jamile. Boa noite. Nós temos o nosso irmão Benedito Pontes, Emanuel. Boa noite. Aí o irmão Tião Pinheiro, a Maria José Boa Adriano. noite, família. A Belly, aí a Belly Oi, Levidato. Belly. Boa Aí noite, com a família Belly. toda, né? Aí vamos me ajudando no nome da família, né? Alice, né? A Suelen. Suelen, não sei se o Como é que eu Ripley, não o Biriba também. Oi. Ok. Alice Malveira, e manda lembrança para os seus pais, Alice. Oi. Ligiane, Alexandre, Vitor. Oi. Irmã Margarida e Dani. Boa noite. Tá bom? Oi. Anne Lima e Luziette. Oi. E claro, não podia faltar aquela mulher maravilhosa, né? Tô falando de quem? Dona Vovó. Beth Trimley, né? Daiane Queiroz, nossa querida Daiane. Pastor Neto Boa noite, conosco. pastor. Neto, coloca nos comentários como é que foi o culto lá, as suas visitas, os seus cultos, vamos dizer assim, lá na Cidade do Povo. Aí coloca nos comentários, por favor, para o pessoal saber. Irmão Ivan Lima, que Deus abençoe. Boa noite. Joia e família. Boa noite. E olha aqui quem está conosco hoje à noite, Felipe Poderoso, Oi. Tudo bom? lá de Manaus. Oi, Manaus. Eliel Costa, aí o irmão da irmã Jael. Oi, Eliel Costa. Yuri Pena. Oi, Pena. Antonieta Soares. Oi. Irmã Conceição, irmã Iraci, um beijão, irmã Iraci. Tá bom? Oi. Socorro Gomes. Oi. Deus abençoe. E família, né? Claro. Família. Maria Lonilda. Juana Batalha e todo mundo aí. Obviamente Boa Marcelo noite. e como é? Amora, é? Amora, é? É. Amora. Agora. Eliette Alain Felipe, tá Oi, certo? boa noite. Richard Carol, eu não sei se está vendo a Dona Cândida. Boa noite. Temos a irmã Rai Costa. A irmã Boa Raimunda Costa, noite. mãe da Keila. Temos o Monte Sinai Congregação. Monte Sinai. Deus. Eric e seus pais. Eric e seus Oi, pais. boa noite. Obrigada. Eric, pela Deus sua abençoe presença. vocês, Abraço meu pra querido. vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tá certo, é bom saber que você está aqui Olha. conosco também. Quem mais?
A Francesa disse, tio Luiz e tia Toinha também estão assistindo. Oh, que bom! Boa Deus noite abençoe. pra você também. Um abraço. Tá bom? Tá certo. Como nós estamos falando sobre a paz de Cristo, eu quero terminar hoje à noite com aquele cântico, esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, e na segunda é porque eu sirvo ao meu Senhor. E não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Vamos lá? Cantar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que foi feito. Agradecemos a Tua palavra, agradecemos o tempo, a comunhão com os irmãos que estão participando. Que o Senhor abençoe cada um, e cada um tenha sido enriquecido pela Tua palavra e possamos praticar isso durante a semana. É o que oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Boa noite, uma boa semana, uma semana cheia de esperança, de proclamação do Evangelho, e que Deus guarde e proteja a todos. Boa noite, irmão.